Olá pessoal, mais um videozinho. Agora eu vou na água, porque se eu tomar só cerveja aqui gravando o vídeo, a gente não termina hoje, né? Eu vou acabar falando mais de outras coisas e menos de gravo. Uma aguinha para lavar a garganta. Ah, então agora, pessoal, então lembrando aí, pessoal, deixa eu tirar até minha foto aqui, pelo jeito vai atrapalhar vocês. Então antes de eu tirar a foto, lembrando que a gente tem três formas aí de ajudar o canal. Uma é curtindo aí o vídeo, pessoal, vamos curtir já, não esquece, já curte agora o vídeo logo no começo, tá? O outro é compartilhando o canal com os amigos aí, com o pessoal que vocês conhecem, que queiram aprender sobre o mercado. E o último é apoiando o canal aí com Pix. Fiquem à vontade, agradeço todo mundo que tem ajudado de coração. Tem ajudado muito. Tem muito material aí que eu estou adquirindo através dessas ajudas. Tem um microfone aí para ter um áudio melhor para vocês. A tela, monitor 4K para fazer um vídeo melhor para vocês. Foi tudo adquirido com essas ajudas, tá, pessoal? Valeu aí mesmo, de coração, pela ajuda. Vou tirar minha câmera aqui, que hoje vocês já viram muito meu rostinho bonito. E agora vamos para o evento de reação. Então, no evento de reação, após a gente ter um clímax, então vamos ver os eventos anteriores. A gente teve suporte preliminar, então aqui no gráficozinho no canto aqui, ó. Suporte preliminar, cell clímax, automatic reaction. A gente vai ter, né, que a gente está vendo agora o automatic reaction, que a gente viu o cell clímax. Então, após o surgimento do clímax potencial, você vai ter uma reação automática que vai deixar visualmente um grande movimento na direção oposta. Então, eu vou ter um cell clímax e um automatic reaction, sendo que os movimentos anteriores eram curtos, tá? Então, esse movimento será o mais importante desde que o mercado iniciou a fase de tendência anterior, porque nele, é através dele, que vai sugerir uma entrada agressiva dos operadores na direção oposta, indicando que a partir desse momento que eu tenho essa reação automática, os operadores estão falando, ó, a partir daqui nós vamos lateralizar. Então, eu vou ter uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter, de uma tendência de baixa por um processo lateral ou até uma tendência de alta. Tá? Esse CHOCH, que é o Change of Character, tem grandes implicações que é sinalizar uma mudança no contexto de mercado. Então, o CHO, ou Change of Character, parece por fim a tendência anterior e iniciar um ambiente de lateralização no preço. Essa mudança de comportamento deve se confirmar com o último evento da fase A, o Secondary Test. Quais são as implicações do desenvolvimento? A distância percorrida por esse movimento será um dos elementos que teremos em conta mais tarde. Uma reação curta não possui grande significado. Se vemos que o movimento descendente, a reação automática em distribuição, está entrelaçado, né, está, aqui a terceira entrelaçado ficou ruim, que não percorre uma grande distância, que vimos um pico de volume e que, além disso, o teste secundário termina acima do máximo estabelecido pelo Buying Climax. Tá? Suspeitamos que o que está a acontecer é uma estrutura de reacumulação. Então, vamos lá. O que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer o seguinte, que essa reação automática, por exemplo, se eu tenho uma reação automática aqui muito fraca, onde eu não faço um topo muito alto, e se em outros movimentos eu posso identificar que isso aqui é uma redistribuição, ou em outros casos, eu tenho um buying climax e eu tenho uma reação automática, né? Eu tenho uma reação automática muito fraca, onde o secondary test passa o buying climax. Então aqui eu posso entender que o que a gente está tendo aqui é uma estrutura de reacumulação e não uma estrutura de distribuição. É a mesma coisa quando a gente tem a reação automática da venda, a reação automática, né, o cell clímax, que bota aqui, ó. Se eu tenho um cell clímax, um automatic reaction, e eu tenho uma venda muito forte aqui, eu tenho um secondary test ou um signal of weakness muito forte aqui, eu posso entender que isso aqui pode estar montando para mim um processo de redistribuição e não um processo de acumulação. Então é isso que ele quis dizer para a gente aí traduzido. O texto não ficou muito bom, não. Anatomia da reação. Geralmente o volume no início do movimento será grande.
estamos no final do evento climático e é normal que esse deslocamento de preço seja feito com volume climático. Então eu tive uma venda climática. Quando eu começar esse movimento de reação, é normal que esses primeiros candles eu ainda tenha um volume climático, tá? À medida que o movimento progride, o volume diminui até ficar baixo no final. Então a tendência é que eu tenho o volume caindo conforme eu tenho essa perna subindo da reação. Essa secagem do volume sugere uma falta de interesse em continuar a aumentar e põe fim ao rally automático ou à reação automática. Na variação dos preços, acontece praticamente a mesma coisa. No início dos movimentos, observamos candles largos, boas velas e barras de tendência, que se estreitarão progressivamente à medida que aproximam do final do evento. Então, o que ele quer dizer? Que eu vou ter o quê? Eu vou ter uma venda climática, aí eu vou ter, por exemplo, uma reação automática, e no final os candlezinhos vão começar a diminuir, tá? Então é isso que ele quis dizer, de ter um início com candles largos e depois os candles diminuem, tá? Para que a gente vai usar a reação do mercado? Então a gente vai delimitar, vai servir para a gente delimitar, fazer os limites da estrutura. Então eu tenho o selling climax, por exemplo, que vai ser o limite de baixa, e eu vou ter a reação automática, que vai ser o limite de alta. E o processo ele vai ocorrer aqui dentro, tá? Também o automatic reaction vai ser o limite do intervalo. Identifica o evento climático, então a gente vai ter certeza que o evento anterior foi uma venda climática ou uma compra climática. O automatic rally irá identificar o verdadeiro selling climax, né, que a gente estava falando, e o automatic reaction o buying climax, né, proporcionando o contexto do mercado. Então, a partir daqui, a gente vai ter um contexto do mercado, onde eu tive uma venda climática e uma reação automática. A partir daqui, eu já tenho um contexto de mercado. Após observarmos eventos 2 clímax e 3 reação, identificamos que a mudança de caráter do mercado e sabemos que o preço irá testar a ação climática para desenvolver o secundário teste. Então, se eu tenho uma ação climática, o preço vai vir testar essa ação climática para fazer o teste secundário. A partir daí, também a comidinha aqui, ó, mas a gente já tem aqui, ó, comer um pouquinho aí no vídeo de vocês, mas a gente já tem, a partir daí, o mapa do mercado. Eu já sei o que está acontecendo no mercado a partir daí. Tá? Para que serve? Qual vai ser o uso da reação? Se você identificou corretamente o selling climax e o automatic rally, você pode baixar o cronograma para o tempo, né, que seria baixar o time frame, para procurar o desenvolvimento de uma estrutura de distribuição menor, que gere no fim do automatic rally. E o giro para baixo você vai procurar o desenvolvimento do secundário teste. Então, o que ele está falando? Se eu estou olhando o gráfico de 60 minutos, eu tenho o selling climax, eu tenho um rally automático. Aqui nesse topinho do rally, o que eu posso procurar? Eu posso jogar, por exemplo, nos 15 minutos ou nos 5 e procurar uma estruturinha aqui, porque eu sei que ele vai vir testar esse fundo de novo. Vou tentar pegar uma vendinha aqui nessa falha, como se fosse uma estrutura de wick-off menor, para eu poder... Deixa eu ligar minha câmera aqui. Como se fosse uma estrutura de wick-off menorzinho dentro de um time frame grande, para eu pegar essa venda e tentar pegar esse secundário teste aqui embaixo, tá? Se você identificou o buying climax, né, agora o automatic reaction, você pode baixar o prazo para olhar o desenvolvimento de uma estrutura menor de acumulação, que já vai gerar o fim do automatic reaction e a volta da alta que vai para o secundário teste. Então, eu tenho o buying climax, automatic reaction. Aqui eu vou procurar aqui embaixo uma estruturinha de acumulação que vai fazer o quê? Num time frame menor, que vai acumular e vai vir fazer o teste aqui dessa parte superior. Eu posso pegar todo esse movimento aqui desse teste, tá? Essa é a ideia. Automatic Rally. Então, o rally automático é um movimento ascendente de preço que se desenvolve após o selling climax, então ele vai ser só após o selling climax. É o primeiro sinal de que o comprador entrou no mercado, tá? E ele ocorre por 3 motivos. Exaustão de oferta, os vendedores agressivos deixam de entrar no mercado, eles param de vender, começam a fechar as suas vendas, começam a cobrir os shorts, fornecedores que teriam entrado mais alto vão fechar suas operações, e aparecimento de novos compradores. Novos compradores entram observando o evento climático. Então, eles veem esse evento climático e já sabem que vai correr esse movimento. Então, os novos compradores tentando pegar esse movimento. Tá? O automatic reaction é a mesma coisa.
um movimento significativo de baixa de preços que aparece como o primeiro sinal de venda. Faz parte da faseada da tendência anterior, se desenvolve após o preliminar sample e o selling climax. Porque ocorre o automatic reaction, exaustão da demanda, a pessoa não quer mais comprar, não tem mais interesse de compra. Quem está comprado começa a encerrar as posições e começa a aparecer a oferta de venda, porque entende que já tive um movimento climático, e esse movimento pode voltar e gerar uma venda, uma posição vendedora, tá? E agora vamos falar do secondary test, né, ou dos testes, que são mais de um. Então, o secondary test é o quarto evento dentro do esquema acumulativo da metodologia Wyckoff. Tá? Ele estabelece o fim da fase A. Então, quando eu faço o primeiro teste, não, quando eu faço o primeiro secondary test, onde eu faço venda climática, automatic rally, secondary test, aqui termina a fase A, o secondary test. Tá? Termina a fase A, dá origem ao início da fase B, que é a construção da causa. Tá? Quais são as funções do secondary test? Indicação do que esperar de agora em diante. De agora em diante você já sabe o que você vai esperar. Nesse caso, a gente vai passar por passamos de um contexto de tendência descendente para a lateralização do preço. O comportamento do preço na fase B será uma flutuação contínua para cima e para baixo. Então, na fase B, a gente vai ter uma flutuação contínua para cima e para baixo. Tá? Entre os limites da estrutura. Com esse contexto de fundo, o tipo de negociação que seremos capazes de desenvolver aqui é esperar pelo preço nos extremos. Então você vai esperar aqui, vai esperar o preço chegar aqui, vai esperar o preço chegar aqui, vai esperar o preço chegar aqui. Então é isso que você vai fazer. E você vai procurar uma virada para o lado oposto. Então você vai procurar microestruturas de distribuição, microestruturas de acumulação, microestruturas de distribuição, microestruturas de acumulação. E vai trabalhar sempre querendo buscar o lado oposto dessa estrutura. Então, muitas vezes ali você vai jogar num time frame menor, dentro disso vai procurar num time frame menor uma acumulaçãozinha para pegar o topo, uma distribuiçãozinha para pegar o fundo, que é trabalhar a lateralidade. Então, é como se você fosse trabalhar um processo de lateralidade. Tá? Então, a gente pode baixar o time frame, né? Então, e pegar as viradas futuras, pequenas estruturas de distribuição no topo ou de acumulação no fundo. O que o secondary test nos sugere é que a confirmação do abandono por parte de vendedores agressivos, que não querem mais vender, que tem vindo a empurrar o preço cada vez mais para baixo durante o desenvolvimento da tendência descendente. Então, a partir desse momento, a gente já não tem mais os vendedores agressivos. A gente já tem um processo de acumulação entre uma certa força de venda, que joga para baixo, que entre uma certa força de compra, que joga para cima, que entre uma certa força de venda, que joga para baixo, e tem uma certa força de venda, de compra, que joga para cima. E a gente vai ficar nisso aí dentro um tempão, tá? Então essa é a ideia. Vamos lá. Para que o secundário teste seja bem sucedido, o movimento de baixa deve ser feito com estreitamento dos movimentos e um volume menor do que o visto no selling climax. Então, para que a gente tenha os testes bem sucedidos, eu não posso chegar aqui nesse movimento, dar um porradão para baixo, porradão para baixo, porradão para baixo. Ele precisa ser feito em movimentos devagar. Então, quando você identifica que esses movimentos estão sendo feitos de forma pausada, com vários pivôzinhos, estão aqui dentro aquele movimentinho bem chatinho, travado, então, aqui você vai entender que a gente vai tendo testes secundários desse movimento. Tá? Então, secundário teste com desequilíbrio de força, tá? Então, com força de fraqueza. Então, quando tiver um secundário teste que ele vem perder o fundo, a gente chama de signal of minor signal of weakness, que é um sinal minoritário de fraqueza. É quando ele vem fazer um teste e perde o fundo do selling climax. E a mesma coisa quando se eu tiver um secundário teste, né, de força, né, de fortaleza, que está na tradução, que seria o signal of strength, que seria o sinal de força. É quando ele rompe a máxima do automatic rally e vem romper a máxima, tá? A coisa realmente importante olhar é que, por ordem de importância, a diminuição do volume e o estreitamento dos intervalos, como sabemos, volume reflete atividade e, portanto, a baixa atividade em um evento climático denota falta de interesse. Então, ali naquele miolo, tem que ter uma queda de volume
nos seus movimentos, tá? Os secundários testes da fase B. Embora o secundário teste oficial seja o que aparece na fase A, é um tipo de comportamento que continuaremos a observar durante toda a fase de desenvolvimento da estrutura. Uma vez que a fase B tenha começado, estaremos aguardando qualquer tipo de teste nos dois extremos. Então, depois que começa a fase B, ele vai testar para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, durante toda a fase B. Como é lógico, enquanto os preços não saírem do intervalo de variação, não podemos saber qual foi a verdadeira intenção subjacente e causa que estava a ser construída. Portanto, em tempo real, qualquer rotulagem deve ser válida. Então, você não sabe se isso aqui vai ser uma acumulação ou uma redistribuição, ou se isso vai ser uma redistribuição ou, por exemplo, uma acumulação. Só vai saber após o evento C e D. Tá? Então, os secundários testes na extremidade superior. Então, quando a gente tiver, né? Então, a gente vai ter o nosso rangezinho lá. Então, o secundário teste, quando ele vem na região superior, o preço passa através do máximo anterior, criado uma ação de parada, mas não se move muito longe, antes de entrar no intervalo de novo, deixando um leve rompimento. Inicialmente é um movimento que denota força no fundo, uma vez que o preço conseguiu penetrar na zona de resistência do intervalo. Isso não poderia acontecer se não houvesse compradores agressivos presentes. Então, na parte de baixo, então, se ele rompe e volta, eu tenho compradores agressivos presentes. Então, a tendência é que ele vai fazer um teste lá em cima e depois ele volte para fazer um teste aqui embaixo e fique nisso. Uma avaliação posterior confirmará que se trata realmente de um teste de força e que a ação foi absorvida, comprada, acumulada, com a intenção de aumentar, ou se é uma ação sobre a qual foi distribuída ou vendida com o objetivo de fazer descer o preço. Este novo máximo pode ser usado para estabelecer uma nova extremidade superior na qual procura uma ruptura efetiva de alta ou uma agitação de baixa na estrutura da fase C. A gente vai ver isso tudo mais para frente, tá? Então, quando o intervalo é acumulação, né, de uma acumulação, esse evento será rotulado como Up Thrust Action. Então, eu vou ter um Up Thrust Action quando esse intervalo for uma acumulação, né? Enquanto se for uma distribuição ou uma redistribuição, vai ser um Up Thrust. Então, o A, que é o Up Thrust Action, é quando é uma acumulação. E um Up Thrust, o T, vai ser na distribuição. Quando o Up Thrust Action ocorre, o preço permanecer acima da resistência por algum tempo, antes de cair, esse comportamento pode ser rotulado como Minor Signal of Strength. Então, o que significa? Se esse preço subir e ele ficar um tempinho aqui, antes de voltar para dentro, eu já tenho um sinal de força aqui, tá? Seria uma espécie de teste que denota maior força. então um teste que vai denotar maior força. E mesma coisa quando tiver um teste de venda, que ele ficar um tempo aqui e depois voltar, eu vou ter um Minor Signal of Weakness. A gente vai ver aqui, ó. Aqui, ó, na extremidade inferior, né? Então, se deve agressividade de venda e a falta de interesse de compra quando vem testar a parte inferior. A partir desta mínima, podemos desenhar um novo ponto de suporte onde iremos testar antes dos preços iniciarem o movimento de alta. Se estamos lidando com uma estrutura de acumulação, vamos rotular esse evento como Secondary Test Signal of Weakness ou Signal of Weakness. Geralmente é uma chance maior de que o evento ocorra quando o teste secundário fase A tiver produzido um mínimo mais baixo. Então, quando eu tenho um teste secundário aqui, normalmente eu posso ter um Signal of Weakness aqui. Uma fragilidade extrema do mercado, que essa área será testada no futuro. Então, se eu tenho uma fragilidade extrema, provavelmente quando eu vim fazer o Spring para fazer o rompimento, eu vou entender que ele vai vir testar essa fragilidade para entender se eu ainda tenho força de venda nessa região ou não. Tá? Então, quando intervalo de distribuição ou redistribuição, etiquetamos esse evento como sinal minoritário de fraqueza. Para não complicar mais, para não ficar complicando mais, uma solução simples poderia rotular os eventos como secundário teste na fase B. Então, todos esses eventos, a gente pode falar que são eventos secundários da fase B, eventos secundários da fase B. Aqui já seria o TDA, mas aqui, ó, secundários da fase B, secundários da B e secundários da B, tá?
Então a gente pode denominar eles todos como secundários. O teste genérico. Um teste, por definição, é uma tentativa, avaliação ou exame de algo. No caso do Volume Spread Analysis, o VSA, é um teste para confirmar quem tem o controle do mercado. Então ele vai testar ali para saber quem está no controle, se são os vendedores ou os compradores. Quando o mercado testa uma área de grande volume anterior, duas coisas acontecem. Então tem uma região de muito volume anterior, volume baixo. Se eu chegar nessa região e o teste for com volume baixo, é falta de interesse do mercado. O mercado prepara um movimento a favor da tendência e o teste vai ser válido. Ele testou, não tem volume, o mercado vai embora. Ou testou, não tem volume e o mercado vai embora para baixo. Tá? Volume relativamente elevado. Ainda temos operadores dispostos a continuar a pressionar os preços. Então o teste não foi válido. Então se eu venho fazer um teste e o volume muito alto, ainda tem muita gente querendo vender. Eu não estou querendo comprar, não estou querendo absorver, então eu vou puxar o preço para cima, eu vou estopar esses vendedores, vou absorver essa compra e vou vir testar de novo até eu ter certeza que não tem volume mais de gente querendo vender. Nesse caso, devemos esperar vários testes para confirmar que o mercado já não possui mais interesse e, com isso, continuar seu movimento. Os testes são uma ótima hora para entrarmos no mercado, pois se o teste for válido, estamos apostando na força que ainda domina o mercado. Então, você vem fazer o teste. Se ele volta para dentro e você pega a compra desse teste, ele vai testar a outra ponta da estrutura, que é a força dominante no mercado. Então, você tem um teste e uma operação bem sucedida aí, que você pode carregar, às vezes, por muito tempo, né? Onde você tem que procurar os testes? A gente tem um teste após choque, que seria um spring ou um upthrust, que ocorre durante a fase C, né, que já é a antepenúltima fase, né, antes da gente romper a estrutura. Esse pode ser o melhor ponto que a gente pode encontrar de entrar na operação, né? Então, o melhor risco-benefício, já que tem um stop curto e a gente tem um caminho longo para fazer parcial ou take profit. Teste após a quebra, tá? Que ocorre durante a fase D, onde ele quebra e faz o teste para iniciar nova tendência. Será um teste de estrutura rompida e será um teste para saber se o rompimento foi válido ou se foi um rompimento falso. Para saber se ele foi um teste ou se ele foi um rompimento verdadeiro. Tá? O risco-benefício não é tão bom quando a entrada no teste após o choque. Porém, ainda pode ser uma boa entrada, já que o preço vai desenvolver toda a sua causa construída anteriormente. Essa compra no rompimento da máxima, ela não é tão bom quanto a compra do spring na mínima. Porque o spring na mínima eu vou ter todo esse movimento aqui por trás. E da máxima eu vou ter só esse movimento. Mas como eu tive uma causa construída aqui atrás, uma acumulação, por exemplo, e eu vou ter o início de um processo de uma tendência, eu tenho toda essa tendência para navegar ainda. Então ele ainda é uma boa entrada. O stop deve ficar na parte interna ou no meio da estrutura, e alvos podem ser projetados com ferramentas de Fibonacci ou projeções de risco-benefício. Isso significa que se eu comprei esse teste aqui desse rompimento, meu stop tem que ficar aqui no meio da estrutura. Eu não posso deixar o stop curtinho, porque ele pode fazer uma violinadazinha aqui, fazer uma microestrutura de reacumulação aqui e me tirar da operação nessa microestrutura, tá? Onde procuramos por testes, né? Teste de tendência. Note que estamos na fase E. Dessa forma, o mercado já está desenvolvendo a tendência. Então, a gente está onde? Vamos pegar aqui nossa colinha. A gente já está na fase E. A gente está nessa fase aqui, ó. A fase E. Né? Então, o mercado já está em tendência. Em caso de tendência, se desenvolver velocidade, não dá as ótimas entradas, porque ele vem fazer um teste, faz um teste. Então, a gente vai ter várias entradas aí que a gente vai poder pegar. As entradas devem ser realizadas em pausas da tendência e onde podemos colocar o nosso stop. E o take profit podemos procurar áreas de liquidez e com certeza serão buscados. Então a gente pode procurar áreas de liquidez no book ou no mercado onde teve alto volume, suporte ou resistência, que esse preço ele tende a ir buscar essas áreas de liquidez lá naquela região, tá? Então para terminar os testes, né, como o teste aparece no gráfico para a gente, tá? No volume spread analysis, esse tipo de velas são conhecidas como no demand e no supply. Então a gente vem fazer um teste, né? Então o teste ele tem um alto volume, aí ele vem testar esse rompimento, tipo aqui, ó, ou tipo aqui, o teste do rompimento do spring, baixo volume, quando de repente entra um volume aqui, né, um teste sem volume, sem supply, sem demanda, e ele faz um rompimento. Esse teste é considerado válido quando a vela tem um volume inferior às duas velas anteriores.
denotando, como se diz, falta de interesse nessa direção. Então ele rompeu, não tem mais falta, não tem mais interesse na venda. Aí quando retoma o interesse da compra, ele vai embora, que é o famoso pivô de pós-rompimento, né? Pivô de rompimento. Quando somos confrontados com um ambiente de possível força no fundo, como uma spring ou uma bullish creek na tendência de alta, né, que seria aquele creek, rompimento da alta, vamos olhar para o teste, além de mostrar o volume menor do que o das duas velas anteriores, para ser produzido uma vela bearish sem supply, sem demanda, né, sem demanda, quando menor o alcance da vela, menor. Então a gente tem que ter as velas curtinhas, sem volume, para testar que aqui não teve oferta suficiente, e quando tiver demanda de novo, o mercado vai puxar para cima, tá? Pelo contrário, quando nossa análise nos diz que estamos possivelmente enfrentando um ambiente fraco, a gente vai ter uma quebra nesse teste, nesse padrão. A gente vai ter vai ser diferente. A gente vai ter um movimento de alta, onde você vai fazer a quebra. Aí quando ele vir fazer o teste, eu vou continuar com o volume alto ou como o volume ainda está alto. Aí eu vou ter duas velinhas de alta, assim, ou mais velinhas com volume seco. E quando entrar um sinal off weakness, uma barra de sinal de fraqueza com alto volume, aí o movimento vai romper para baixo. Mesma coisa quando a gente tem um rompimento para baixo, tá? Então, no meio de uma tendência de baixo, olhamos para o teste para ter lugar de uma vela de touro na faixa estreita. Então, a velinha de touro, ó, numa faixa estreita. Então, a gente tem uma velinha de alta numa faixa estreita. Tá? Então, esse é o testezinho quando a gente tem aquele que a gente chama de pivô de pré-rompimento. Então, o mercado vem, aí ele faz o que? Ele faz um pivôzinho de pré-rompimento. Essa perninha de alta aqui sem volume, aí aqui entra volume de novo para romper. Tá? Mesma coisa para baixo. Então, a gente tem um movimento de baixa, aí ele faz um pivôzinho assim, aí aqui eu não tenho volume, tá? E aqui entra volume de novo. Tá? Então, a gente pode ter esse movimento no mercado. Diferença entre o secundário teste e o teste genérico. Tá? Conceitualmente é a mesma ação, movimento que se desenvolve para avaliar o comprometimento dos operadores em uma direção, que necessariamente aparecer como a diminuição nas faixas de preço e volume para torná-la como válido. Teste genérico é um evento global, bem conhecido da metodologia VSA, que se concentra principalmente na própria ação e no que seu resultado sugere. E agora, por último, vai ficar o de agitação. Ok, pessoal? Então, até a próxima.